Glória a Deus. O Senhor faz, irmão. Desde que a gente entra aqui, desde que a gente dispõe a sair da nossa casa, o Senhor já está trabalhando em nós. Por isso esteja atento. Amém? Glória a Deus. Queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Um bom dia para vocês. Cumprimentar ali o pai do Marcelo, que está aí nos... agora está vindo definitivo, que se o senhor não tem igreja ainda, aqui é um lugar para o senhor ficar, viu? Aqui é um lugar para o senhor ficar. Já conhece o povo já conhece o senhor, né? Complicar para quê? Vamos facilitar, vamos caminhar. Glória a Deus. Aí é bom que o senhor desentoca o Marcelo lá da toca dele. Aí, Marcelão, nosso amigo aí. Vai estar aí dia 15, né, Marcelo? Culto de homens, dia 15. Vai estar aí. Os homens fortes. Glória a Deus. Diz que o homem que responder mais versículo bíblico vai ganhar uma bola, Gu. E aí? Mais versículo bíblico vai ganhar uma... Sei não, vamos ver. O povo não larga o futebol, né? Amados, nós começamos mais uma quinta-feira, mais uma série de quintas-feiras, né? Dezembro, as últimas quintas-feiras do ano. E o Senhor colocou no meu coração um tema que é bem conhecido, mas eu acredito que Deus vai falar conosco como tem falado, né? Quintas-feiras de dezembro. Identidade em Cristo. E é baseado em Efésios 2:10, que diz assim: fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E eu quero que você curve sua cabeça, que eu quero ministrar sobre esse versículo mesmo. Eu quero trazer ao nosso coração um entendimento daquilo que Deus tem para fazer. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome, Pai. Pela tua palavra, eu louvo o teu nome, Senhor. Pai, por essa igreja, pelo povo que tem se reunido aqui. Eu sei que são filhos do Senhor, Pai. Ô Senhor, e nós vamos aqui falar sobre identidade. E o Senhor é a pura e expressa identidade do Pai na terra. O Senhor expressou quem era Deus caminhando sobre essa terra, Pai. E assim, Pai, ô Senhor, o Senhor deseja de nós, que sejamos teus imitadores, Pai, nesta terra. Nos ajude, Pai. Fale conosco, fale com a tua igreja, fale com o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, só um lembrete, esse próximo domingo é o domingo da família. É o último domingo da família, né? Que a gente vai fazer o último culto da família. Venha com a sua família, esteja junto, né? Chame, esteja todos eles juntos. Vamos orar, vamos declarar declarar já para o próximo ano, mas agradecer a Deus, porque até aqui trouxe nossa família junto, né? Trouxe nossa família aí de pé, cheio de saúde, graças a Deus. Então, traga seus familiares, convide um parente. Nós vamos falar sobre família. Deus tem colocado no meu coração que precisamos buscar a restauração do nosso lar, o altar de Deus no nosso lar, o altar de Deus dentro da nossa casa. E nós precisamos entender isso, sabe? Porque às vezes a gente corre atrás de um monte de coisa, né? Corre atrás de um monte de coisa, mas quando a gente percebe na Bíblia, às vezes a gente fala muito de intimidade devocional, mas quando a gente olha na Bíblia, a primeira coisa que alguém vai fazer quando tem uma missão de Deus é criar um altar. Abraão chegava num lugar, ele podia ter saído de onde fosse, e aí ele chegava numa terra, ele não montava as tendas primeiro, não se preocupava com nada, irmão. A primeira preocupação de Abraão era montar um altar de sacrifício neste lugar. Montava o altar de sacrifício, depois ele ia procurar a tenda. Agora a gente está preocupado com a tenda, depois com o altar. Não tem sido assim na nossa vida? A gente se preocupa com a tenda, se preocupa com a casa, se preocupa com a arrumação, com o trabalho, com o dinheiro, e o altar vem depois. Não, irmão, primeiro é o altar. Primeiro a gente restaura o altar, primeiro a gente sacrifica, depois a gente vai dar conta da tenda. Depois a gente vai ver como que vai ficar como vai ficar o acampamento. Depois a gente vê isso. Primeiro a gente vê primeiro a gente vê o altar. Primeiro a gente vai para o sacrifício. Então a gente mudou, inverteu. Na Bíblia não mostra assim. Na Bíblia mostra o sacrifício, o altar de Deus, mostra reparar as coisas, depois caminhar no que Deus quer. A gente quer caminhar no que Deus quer, depois pensar em vou fazer um altar de sacrifício para Deus. Não. Primeiro de tudo é o altar. Então não é hoje não, é só no domingo. Só no domingo. Glória a Deus.
E eu quero falar um pouco a respeito disso, né, irmão? A respeito de uma nova vida em Cristo. É uma nova vida. Cada um de nós temos uma característica, uma identidade, né? E ela é única. Não tem igual, né? A identidade é marcada pelo quê? Pela digital lá, né? Põe a digital na identidade lá, o dedão. E o dedão do Marcelo não tem outro no mundo, filho. É esse aí, é dele, não tem outro igual ao dele. Que vai pôr lá e vai dar a mesma digital. Não tem. Aquela digital é única. E assim Deus nos fez, né? Mas só que não chegou num momento, ele fala assim, sabe essa digital, essa tua identidade aí? Você vai ter que morrer para ela. Você vai ter que morrer para essa identidade e vai ter que viver agora com uma nova identidade em Cristo. Você vai ter que viver uma nova vida nele. Ou seja, você tem uma vida que foi dada pela sua mãe aí, que foi concebida pelo pai e pela mãe. Mas só que Deus fala, entrega essa vida para mim, que eu vou te dar uma vida nova em mim. Viver com ele, caminhar com ele. E isso, irmãos, tem muito a ver com aquilo que Jesus espera de nós como discípulos dele. Que ele fala, ó, negue-se a quem? A si mesmo. Negue-se essa tua identidade, negue esse teu jeitão, negue-se essa tua forma de pensar, negue-se essa tua forma de ser e segue-me. Ou seja, e venha entender a minha forma de pensar, a minha forma de ser, o que eu quero que você seja. Negue-se a si mesmo. Então é uma identidade que Deus espera que nós tenhamos nele. Não uma identidade que nós esperamos que Deus nos dê, conforme o nosso entendimento. Não, é a identidade que nós temos nele. E para entender essa identidade, nós precisamos estar em quem? Em Cristo. Porque Paulo fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, não é quem está com Cristo. Aí é uma diferença, porque às vezes a gente está com Cristo. Eu gosto, eu venho na igreja, eu gosto de ouvir louvores, eu gosto, mas eu estou com a minha velha identidade ainda. Eu sou esse aqui. Aqui, ó, tá o meu dedão aqui. Esse aqui é que me define. Essa é a minha identidade, é que eu sou, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pau que nasce torto, morre torto. Não, só se não passar na mão do carpinteiro. Passou na mão do carpinteiro, ele endireita. Ele endireita. Porque ele quer que nós tenhamos uma nova identidade nele. Nele, é uma busca nele. E eu quero falar algumas coisas, né? Às vezes a gente pensa que a gente pode fazer alguma coisa para contribuir para a salvação, né? A salvação, eu vou fazer algo, eu vou contribuir. Deus vai, eu vou ser bom, eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de fazer um monte de coisa errada e Deus vai me salvar. Mas não, irmão, tem um monte de gente aí no mundo que não faz nada de errado. Tem um monte de gente aí no mundo, irmão, que não bebe, não trai, tem caráter, não fuma. Pelo contrário, vive uma vida fitness, está cheio de saúde, aí no mundo. Mas não entende quem é Cristo, não está em Cristo. Há uma diferença, E às vezes a gente vai pelo o crente estereotipado, né? Estou me tornando crente porque a forma de eu falar está mudando. Eu estou dando paz do Senhor para os irmãos agora. Eu estou me vestindo diferente porque agora eu me visto com uma roupa de crente. Agora eu não uso mais bermuda, agora eu não uso mais. Então agora eu estou me tornando um filho de Deus. Agora eu tenho uma identidade de Cristo. Porque agora a minha identidade antes era diferente. Eu não usava essas roupas, eu não falava com essa voz entonada. Mas agora eu comecei a falar, minha identidade está mudando. É sobre isso, irmão? Não é sobre isso que Deus está falando. E às vezes a gente entende que é sobre isso. E às vezes a gente se conforma nisso. Mas não é sobre essas coisas que Deus fala quando Ele está falando sobre identidade. A palavra de Deus diz que a circuncisão, Paulo fala isso em Romanos, a circuncisão do Antigo Testamento era na carne, mas a circuncisão da nova aliança é no coração. O meu coração precisa estar circuncidado, o meu coração precisa ter uma circuncisão, precisa ter uma marca de Cristo nele. Se o meu coração não tem uma marca de Cristo, e qual é a marca de Cristo que o cristão tem, irmão? A marca de Cristo que o cristão tem é o perdão, é o amor, é a misericórdia, é a paz, é a alegria. Essa é a marca do cristão, essa é a marca de Cristo no coração do homem.
um coração perdoador, um coração misericordioso, um coração que atende para a misericórdia, não para o julgamento, um coração que atende para o perdão e não para a vingança, não para, eu quero troco, eu quero sangue, não, eu quero misericórdia, Senhor. Foi orado aqui, a Paty orou aqui, Senhor, tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia do povo que está fazendo coisas erradas aí, tem misericórdia, Senhor. Sabe, porque é muito sério, irmão, quando eu peço a justiça de Deus, eu tenho que entender que se a mão de Deus vem com justiça, Ele vai vir para a minha vida também. Eu estou preparado? Porque eu acho que o erro do outro é muito maior que o meu, às vezes, sabe? O erro do outro que está lá na praia batucando é maior do que o meu. Então eu vou pedir justiça, Deus, vem com a tua justiça sobre Caraguatatuba. Você está preparado para isso? Você está preparado para vir a justiça de Deus? Você está preparado, irmão? Porque é um pedido muito forte, porque a justiça de Deus vai vir para todos, de cabo a rabo. Se é a justiça de Deus mesmo, é para todos. É de cima para baixo. Estamos preparados? Então é muito sério quando eu falo isso. Por isso que a marca do coração, um coração marcado por Cristo, é misericórdia, é amor. É amor, irmão, sabe, pelo outro. E eu quero trazer alguns aspectos a respeito dessa passagem mesmo, que foi, eu li todo ali, eu ia ler, mas eu vou deixar para os irmãos que vão ministrar as outras partes aqui, que tem muita parte muito linda aqui. Mas eu quero falar, sabe, ter a identidade de Cristo é muito mais do que frequentar uma igreja. É muito mais do que frequentar uma igreja. Às vezes a gente acha que o dominical, irmão, ele parece, ele é perfeito, mas ele parece o todo da vida cristã, para muitos. Não, eu vou domingo na igreja, eu vou todo domingo na igreja. Mas isso, só isso. Sabe, irmão, crente ele tem chamado, crente ele tem propósito. Crente, cristão, aquele que é chamado por Cristo, aquele que caminha com Cristo, ele tem chamado e tem propósito. Ele tem. Deixa eu ligar esse negócio aqui, que hoje não ligaram. O Arthurzinho não veio, não ligaram aqui a ele. Deixa eu ligar. Quente aqui em cima. Ô glória. Muitas vezes acreditamos só por frequentar o culto dominical, já estamos alinhados com a vontade de Deus. Às vezes é isso que nós acreditamos. Não, eu vou todo domingo, eu estou alinhadinho com Deus. Eu não falto um domingo, pô. Pode olhar aí na caderneta aí que não tem um domingo que eu faltei. E aí eu acredito nisso como eu estou alinhado, eu tenho a identidade de Cristo, eu estou lá todo domingo adorando, e é só isso, igreja, é só isso, sabe, aqui é um local, irmão, a igreja é um local de treinamento dos santos, nós nos reunimos como tropa, irmão, para curar feridos, treinar os aspirantes, realinhar nossas ofensivas, mas a verdadeira guerra, irmão, acontece aí fora, irmão, é no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, nos nossos encontros diários, é aí a guerra. Aqui é o encontro da tropa, aqui é onde a gente se prepara, aqui é onde a gente cura feridas, aqui é onde a gente se junta. Quem está ferido aí, vamos juntar, aqui é esse lugar, aqui as células, é esse lugar, onde uma tropa se reúne, irmão. Sabe, eu tenho muita repulsa para as pessoas que falam assim, a igreja é um hospital. Não. A igreja possui um hospital, mas ela é um campo de batalha, é um exército, irmão. É um exército. O povo de Deus é um exército. Se você ler a Bíblia, Jesus ele faz essa comparação em diversas vezes. Em diversas vezes. Quando ele fala a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, ele está falando de uma igreja que avança, que marcha, que vai para frente, que vai para cima. Ele não está falando de um hospital que fica um monte de ferido, não. Aí todo batalhão que se preze tem um lugar para cuidar dos feridos, sim ou não? Todo batalhão que se preze vai ter um lugar lá. Encosta aqui que tem um médico aqui lá, você volta para a batalha. Mas a igreja não é um hospital não, irmão. A igreja é um exército. A igreja é um batalhão onde o povo de Deus, a tropa de Deus se reúne. Se reúne para aprender, para ser lapidado, para ser direcionado, para ser disciplinado. E aí, quando for para a batalha, está preparado. Quando vai enfrentar aí fora, está preparado. Está preparado. Então nós precisamos entender isso, irmão. Ter a identidade de Cristo é muito mais do que frequentar a igreja. Está muito além. Se formos um mero frequentador de culto, irmão, estamos bem distante da vontade de Deus.
Estamos bem longe da vontade de Deus para a nossa vida. Estamos bem longe, não é isso que a Bíblia diz, irmão. Sabe, lógico que para todos existe um processo de maturação. E nós não estamos falando para aquele que chegou ontem. Isso não é para quem chegou ontem. Quem chegou ontem, glória a Deus, vai ficar aí, vai esperar, tem um processo de maturação, vai aprender, vai caminhar junto, vai ser discipulado, vai andar na célula. Mas vai chegar um momento, irmão. O momento de maturação não dura eternamente, irmão. Quem sabe o que é maturação? Você sabe o que é maturação? É um processo que é feito a carne maturada. Quem já comprou uma carne maturada aí? Aquela embalada a vácuo, maturada. Carne boa, né? Tem umas boas aí. O que acontece? A maturação, se você deixa passar muito do tempo, apodrece. Sabia disso? Se você deixar passar, apodrece, irmão. E tem gente que está apodrecendo. E não está maturado. Já passou do ponto de maturação. Já tinha que estar servindo, já tinha que estar. Mas está lá ainda. Está fora do propósito, está fora do chamado, está fora do entendimento para o que foi chamado como crente. Não está entendendo. Mas pastor, não, isso não é para mim. Não, irmão, é para todos. Não é para você mesmo, é para todos. É para todos. Nós precisamos entender isso, irmão. Quando nós entramos para o exército, irmão, você está lá no exército, tinha uma... Eu não servi exército, mas eu passei uma semana lá dentro. Eu tive que sair porque eu tive um problema... Foi detectado um problema no meu coração e me expulsaram lá de dentro praticamente. Some daqui, pelo amor de Deus. Aconteceu alguma coisa contigo aqui dentro, é culpa nossa. Mas eu já estava lá 10 dias, fiquei 10 dias lá dentro. E uma das coisas primeiras que eles vêm falar, ele fala assim, ó: estejam atentos, porque se estourar uma guerra, é velho, é novo, nós vamos tudo, irmão. Era o que eles falavam. Ele então, fica esperto, se estourar uma guerra, qual a possibilidade de estourar a guerra no Brasil? O sargento falava, quase nenhuma. Mas se estourar, nós vamos tudo. Os novos, os velhos, vai tudo. Vai tudo, irmão. Entende isso? Se esse entendimento está no nosso coração, quem vai para a guerra? Quem vai? Todo mundo, irmão. Todo mundo está na batalha. Todo mundo está na luta. Vai ter que levantar para a guerra? Vai ter que ir todo mundo. E aí... O tempo que aquele estava se preparando, que poderia se preparar, poderia estar preparado, não se preparou. O que vai acontecer? Vai tomar pancada de tudo que é lado na guerra. Puxa, aí na hora da guerra vai pensar, podia ter me preparado mais, podia ter ido umas quarta-feira lá orar com a irmã Ema para eu estar mais preparado, podia ter ido mais na consagração para eu estar mais preparado, eu podia ter ido mais na célula, ouvir a palavra e compartilhar para eu estar mais preparado, eu podia ter ido e orado com mais seriedade no começo do culto para eu estar preparado, eu podia, mas só está tomando pancada do diabo, porque igreja é uma tropa, irmão. Igreja não faz de conta não, irmão. É a tropa de Deus. É a tropa de Deus, que Deus conta com ela. E vai chegar um tempo que Deus vai trocar o trompete lá e vai falar, marchem, e nós vamos ter que marchar. E aí? E aí? Como é que vai ser isso? Precisamos entender isso. A nossa busca pelos nossos dons, pelos nossos talentos, inicia assim que entregamos a nossa vida para Jesus, irmão. Assim que nós entregamos nossa vida para Jesus, inicia essa busca. Pastor, mas eu sou novo, mas já está buscando? Eu não sei ainda, não tem problema, mas está buscando? Está orando a Deus? Senhor, qual é o meu dom? Senhor, onde o Senhor vai me usar? Onde é que é? Como é que é isso aí, Deus? Vai me mostrando, Deus. Vai me mostrando. E Deus vai mostrando, irmão. Vai mostrando. A palavra do pastor Eibe foi muito forte esses dias. Eu coloquei lá no grupo da igreja, inclusive um trecho dela. Irmão, falta vazio no coração do crente. Mas não vazio do mundo, vazio de Deus, de querer mais de Deus, de querer preencher mais, de querer... Parece que a gente já está satisfeito. Não, tá bom, Deus, tá bom. Ah, não me envolve mais nessas coisas não, Deus. Parece que é essa a nossa fala. Mas a gente tem que ter mais busca, mais sede, desejo. Eu quero mais, eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor fale, como é que é, Deus? Como é que é isso aí que o pastor está falando? Eu quero entender, e Deus vai trazendo, irmão. Sabe? Tem um poeta do mundo que quase ninguém conhece, Vinícius de Moraes, quem conhece? Ele dizia uma frase que era interessante, que ele falava assim, ó: quem dá do seu sem dar de si, nada deu. Quem dá do seu sem dar de si, nada deu. Às vezes as pessoas acham assim, não, mas eu já oferto na igreja.
Eu já sou dizimista, tá? Eu já oferto. Para que eu vou fazer mais alguma coisa? Para que eu vou me envolver com essas coisas de obra? Ai, é gente, daqui a pouco um vai pisar no meu calo aí, eu vou ficar chateado. Olha o orgulho tomando conta do coração. Será que essa identidade é de Cristo? Será que nunca ninguém pisou no calo de Jesus? Será que nunca ninguém ofendeu Jesus? Será que nunca ninguém falou para Jesus, sai dessa cidade que a gente não te quer? Um cara que só queria fazer o bem? E aí a gente se ofende quando alguém não nos aceita, ou quando alguém fala não para a nossa oração. Irmão, nós fazemos parte de uma tropa, e a tropa não recua, irmão. Aleluia, aleluia. Romanos 12:1 diz, o nosso culto não acontece dentro de uma liturgia, no domingo, mas durante a semana, irmão. Durante a semana, dia a dia. Romanos 12:1 diz assim, põe aqui, Juninho, para o pessoal ler junto comigo. Ele diz o quê? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é uma espiritualidade, é pensado, é intencional. Eu vou fazer isso porque Deus quer isso de mim. Eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício. O que é apresentar o corpo como sacrifício, irmão? É a gente fazer um altar aqui, amarrar você, botar umas madeiras debaixo, tocar fogo e você queimar para Deus? É você não querer vir. É você não querer fazer. É você não querer orar. É Deus te incomodar para orar pelo irmão e você tem um monte de problemas e você colocar os teus problemas de lado e orar pelo irmão. Isso é sacrifício. É ou não é? Quando você tem um monte de problema para resolver seu e você fala, não, eu vou ajudar o do meu irmão. Isso é um sacrifício. Ah, eu não queria sair aqui, mas, poxa, o irmão está doente lá, eu vou lá fazer uma oração com ele lá. Eu vou lá fazer uma oração, mas eu estou cansado, eu trabalhei tanto. Nossa, estou arrebentado. Mas eu vou lá orar com ele. Sacrifício. É esse sacrifício que Deus quer de nós. É um sacrifício de um corpo. É um sacrifício vivo, irmão. Não é um sacrifício de morto. Não é um sacrifício de adolescente. Adolescente é um sacrifício. Vive morrendo, né? Ai, Deus. Meu Deus. Eu li uma frase esses dias. E é a frase do adolescente. Eu fui incomodar minha filha com todos os afazeres dela, pedindo ela para lavar a louça. Eu tirei ela da agenda dela. Todos os afazeres que ela tinha para ela lavar a louça. Ela ficou chateada. É uma frase que eu vi na internet. Na minha casa não acontece isso não. É só na dos outros. Na adolescente da minha casa não acontece isso. Ela fica brava comigo. Mas é adolescente, irmão. É todos, né? Todos têm a mesma cara. Nós fomos adolescentes, sim ou não? Nós ficávamos bravos, né? Quando nosso pai pedia alguma coisa, a gente não queria fazer. Sabe, irmão? Todas as coisas que nós fazemos precisam glorificar a Deus. Então, ter uma identidade de Cristo vai muito além de vir para a igreja, sim ou não? Vai muito além. Então, isso está já dentro de um contexto aí no seu coração, né? Então, você vai formar uma identidade mais perfeita de Cristo, né? Porque não é só vir para a igreja. Tem muito mais do que isso. Tem muito mais. Segundo ponto que eu quero ver com você aqui a respeito disso. O nosso propósito vem de Deus. Pastor, me ajuda a entender o meu propósito. Não vou conseguir, irmão. É de Deus, você tem que entender em Deus. Ele sabe o propósito que tem para a sua vida. Eu posso tentar mostrar para você o seu chamado pelo que eu enxergo de você. Mas quem vai selar isso mesmo é Deus. Não sou eu não. Posso falar, pelo que eu vejo você, pelo que... Tal, parece que teu chamado é isso aqui. Parece, mas vai orar, irmão. Porque é Deus que vai selar isso na sua vida. É Deus que vai falar, é isso aqui, chamei para isso. Esse é o propósito da sua vida. Esse é o propósito. Quem vai colocar o selo lá é Deus, irmão. E nós precisamos entender isso, sabe? O nosso propósito vem de Deus, irmão. Sabe, ali no versículo nós vemos uma parte que ele fala assim, que Deus nos chamou para as boas obras, a quais Deus preparou antes para nós. Deus preparou, olha lá,
Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou algo para que você andasse nele. Agora, o que é que Deus preparou para você andar? Pode ser diferente do que Deus preparou para mim andar. Pode ser diferente do que Deus preparou para o pastor Douglas andar. Pode ser diferente do que Deus preparou para a irmã Ema andar. Deus preparou algo para nós. E eu tenho que buscar em quem, irmão? Para saber o caminho que eu estou, se eu estou trilhando como Deus espera. É dele, não é de outro, é dele. Eu preciso buscar dele. Deus tem um plano, irmão. Deus levanta cada um de nós, irmão, para o seu plano. O propósito das nossas vidas não vem segundo os nossos desejos, os nossos planos. Muitas vezes, irmão, pessoas estão querendo escolher onde querem servir e como querem servir. Querem impor a sua vontade como condição para servir. E não é assim. É de Deus. Ele de antemão preparou. É dele, vem dele. E assim eu estou colocando uma condição para Deus. Olha, Deus, eu sirvo se for assim, se for desse jeito e se for assim. Se não, eu nem sirvo. Que bom que você nem vai servir mesmo. Nem vai servir mesmo, irmão. Nem vai, porque não é por aí, irmão. Sabe? Nós não escolhemos o propósito da nossa vida e nem os dons que queremos receber, irmão. Não é nós que escolhemos. É o Senhor que escolhe para nós. É o Senhor que preparou de antemão. Já está preparado, irmão. Eu preciso é buscar o acesso. O acesso muitas vezes é uma chave que vai abrir a porta e entrou. Chegou. Sabe, o lidar com jovens é muito bom. E ao mesmo tempo dá dificuldade, mas é muito bom pela intensidade, né? Porque o jovem é intenso no que faz. Se ele decidir fazer, ele vai fazer com intensidade. E era interessante porque tinha uns jovens que faziam algumas perguntas e eu falei, vamos orar, porque isso aí não dá para responder assim. Vamos orar, Deus vai. Aí tinha uma hora que vinha pastor, fez tanto sentido, eu entendi. E era de uma noite, de um dia para o outro, irmão. Virou uma chave. Eu entendi tudo, pastor, que a gente conversava. Nossa, agora está tão claro para mim. Olha que lindo, irmão. Por quê? Porque ele buscou e veio de Deus e ele entendeu. Porque é dele, irmão. Ele preparou de antemão. Ele sabe. Nossa, pastor, parece ser tão confuso, mas é tão simples. Olha, agora eu entendi. Eu falava, que lindo isso. Porque é desse jeito, irmão. É desse jeito. Parece que é tão difícil, parece que é tão obscuro. Parece que eu não estou entendendo nada, parece que eu não sei o que vai acontecer. Mas de repente virou uma chave. E é uma chave, às vezes é num culto, às vezes é numa célula, às vezes é numa oração à noite. É uma chave que Deus te dá, você virou o rolo, né, como a gente fala, desenrolou o rolo, e aí a gente conseguiu ler e ficou tudo claro. Aquilo que não estava tão claro, aquilo que não parecia ter saída, de repente começou a aparecer. Agora eu entendi, Senhor, é aqui que o Senhor me quer, é dessa forma que o Senhor quer, é aqui, agora sim eu vou, agora eu caminho na certeza, agora eu vou. Será que é só comigo que já aconteceu isso? Olha só o que a Bíblia diz, irmão. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz, não do mal, para vos dar o fim que desejai. Eu é que sei. Sabe, essas coisas acontecem segundo a vontade do Senhor, irmão. E segundo os seus propósitos. Então, quando eu busco dons, quando eu busco o meu propósito em Deus, vão acontecer, irmão, conforme Ele quer, sabe? Existem pessoas que são desalinhadas, e às vezes por que Deus não ouve muitas orações, irmão? Por que tem oração que Deus nem responde? Por que tem coisas nossas que parece que Deus não quer nem assunto com isso aí? Você já parou para pensar? Mas Tiago fala isso, Tiago fala assim, vós orais e não recebeis, porque orais mal. Existe uma maneira mal de orar, irmão, ruim, é mal de ruim, ora de uma forma ruim, ora de um jeito que não agrada a Deus. Qual é o jeito? É pedindo coisas para os vossos próprios deleites. Aí já mostra um propósito do crente. Se não, interceder, não por mim. Por isso que é importante, irmão, quando eu chego na irmã Ema, eu falo assim, irmã Ema, eu vou falar um negócio para a senhora, entre eu e a senhora aqui, não fala nem com a minha mulher não. Ora por isso, isso para mim. Por quê? Porque eu sei que quando ela pedir por mim, Deus ouve. Quando eu pedir por mim,
Periga Deus falar, você está pedindo para você, rapaz, eu nem vou ouvir isso aí. Irmão, é intencional, é racional as coisas. Eu tenho que entender a palavra. A palavra diz, quando eu peço para mim, para o meu próprio deleite, Deus não atende não. E aí eu peço, eu oro pela minha mulher. Quando eu sei que a minha mulher quer algo, que ela precisa de algo, eu oro. Eu falo, Senhor, me ajuda a ajudar minha esposa, me ajuda eu. Irmão, e a maioria Deus faz quando eu oro por ela, porque quando eu oro por mim, Deus não faz não. E é interessante isso, irmão, nós precisamos entender essas coisas. A Bíblia tem uns mistérios mas é proposital também. Deus, Ele quer que a gente se curve as coisas, irmão. Deus, Ele quer que o trigo se curve, irmão. A maturidade do trigo é revelada onde? Quando ele curva. O trigo é tudo em pezinho assim, ó, junto com o joio, não é? E aí o trigo, quando amadurece, o que acontece? Aí ele, ó, se curva. E o joio fica lá em pezinho. Por que fica em pezinho? Porque não tem nada dentro. Não tem nada dentro. É só a palha lá, igualzinha do trigo, mas não tem nada dentro. Aí não se curva. Agora, quando se encheu de conteúdo, quando é o trigo mesmo, aí ele se curvou. E Deus, a Bíblia, em todo momento nos leva a isso, irmão. A se curvar. Ele fala assim, ó, orai uns pelos. Ela fala assim, considerai o outro maior que você. A Bíblia sempre nos leva a se curvar um ao outro, irmão. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia sempre nos leva. Eu acho que é intencional de Deus, para quebrar o orgulho que tem dentro do nosso coração. Que o pecado gera um orgulho em nós. Para quebrar um orgulho. E aí, você pode ver, irmão, tem gente que tem dificuldade de pedir oração para alguém. Sim ou não? É orgulho, irmão. Isso é orgulho no coração. Ai, pastor, o senhor está falando que eu sou orgulhosa, orgulhoso? Todos nós somos, irmão. Se nós não vigiarmos, esse orgulho aflorece. Todos nós somos. Paulo fala o seguinte. Olha só. Paulo fala assim. Que que o espírito está pronto, mas... E ele fala que... até quando a carne é fraca, irmão? Até quando a carne é fraca? Até quando eu buscar mais Deus? Até quando eu jejuar mais? Até quando a carne é fraca? Até o fim. Que ele fala que no final nós teremos um corpo glorificado. Então até esse corpo ser glorificado, até nós sermos glorificados e ir para o céu, essa carne vai militar contra o espírito. Essa carne diz, os meus pensamentos, o meu orgulho, tudo de pecado que tem dentro de mim vai militar querendo tomar frente. E se eu não vigiar, irmão, nos pequenos detalhes, isso vai se aflorando. Não ir pedir uma oração para alguém. Não falar, ora comigo aqui. Não, eu oro a Deus, eu tenho acesso a Deus. Mas tem oração que Deus não vai ouvir sua. Tem oração sua que Deus não vai ouvir. Domingo você vai descobrir a oração que Deus não ouve do marido. Domingo nós vamos falar sobre isso. Tem oração de marido que Deus não ouve. Tá pesado o domingo, irmão. Segura aí, segura na cadeira que domingo tá pesado. Existem pessoas, irmão. Aí, lógico, nós entendemos que não é só vir para o culto. Nós precisamos estar alinhados naquilo que Deus quer de nós. Mas tem pessoas que estão totalmente desalinhadas com o propósito de Deus, irmão. Sabe? São serrotes querendo ser martelo. Martelos querendo ser alicates. Chave de fenda querendo ser pá. Não vai funcionar, irmão. Está desajustado, está desalinhado. Deixa eu falar uma coisa para você, ó. Você pode pegar um alicate e pregar um prego. Dá para fazer isso. Mas o trabalho é muito maior, filho. E você pode lascar-lhe o dedo, entortar o prego. Não é mais fácil pegar um martelo para pregar o prego? E às vezes a gente é assim. A gente é o martelo e quer agir como um alicate. Ou a gente é alicate e quer ir pregar o prego. Não, irmão. Você tem que entender quem você é. Qual a sua identidade? Qual a sua identidade em Cristo? Qual o seu propósito? E aí você vai caminhar nele. E aí é o maior. O problema é quando eu sei o meu propósito e eu fico se metendo um do outro. Rapaz, vai dar ruim, deixa quieto lá, viu? Se vira no seu aí, que é o seu que Deus vai cobrar. É o seu que Deus vai cobrar. Se liga no seu. E aí dentro de casa isso aí pior ainda, né? Porque é o marido querendo fazer a vez da mulher, a mulher querendo fazer a vez do marido, é o filho achando que é pai, é o filho achando que é mãe. Às vezes eu tenho uma chacoalhão lá em casa. Ops, o pai aqui sou eu. Só para deixar bem lembrado, ó, o pai aqui sou eu, hein? Beleza? Beleza. Aí já calma a bola.
Só para deixar lembrado, que às vezes esquece. Por quê? Porque o propósito do pai é um, do filho é outro. Não queira querer mandar não, não queira, opa. Um dia você manda aí, a hora que você quiser, quanto você quiser, que eu não vou nem me meter. Mas hoje não. Agora não. Agora não tem nem muito direito de escolha não. Ficar escolhendo muito, né? Não pode não. Você até pode, irmão, você até pode estar fluindo e caminhando e avançando fora do propósito. Mas você vai fluir e caminhar com muito mais dificuldade do que estivesse fluindo e caminhando dentro do propósito de Deus para a sua vida. Por isso que muitos são enroscados, irmão, e às vezes quando parece que está indo, não vai, parece que não está. E por quê? Porque não enxergou ainda o propósito de Deus para a vida, não enxergou e não caminha suave nele. Tem gente que é angustiado quando faz. Você já lidou com gente assim? Seja no trabalho, irmão, porque às vezes a gente fala mais de igreja porque a gente está aqui, mas no trabalho é assim. Eu tenho uma amiga que, e é amiga, é benção, mas pensa no menino agoniado. Eu falei para ela, meu, segura no teu propósito aí, fica nele, pô. Você toda hora está agoniado, está querendo mudança, está querendo mudar, está querendo, não se encaixou ainda no propósito dela. Eu falei, filha, deixa eu falar uma coisa para você, ó, se eu ficar com essa mesa aqui, e eu trabalhar com esse trabalho que eu estou trabalhando, eu vou fazer excelência até eu me aposentar isso aqui. Eu faço até me aposentar esse trabalho. Por quê? Porque eu entendi meu propósito dentro dele. Agora você fica agoniado, cada hora você quer um negócio, cada hora você está agoniado demais. Calma aí, entenda o seu propósito. E tem gente assim dentro da igreja, é agoniado, uma hora está no ministério, outra hora está em outro, outra hora está... Não, mas eu acho que, na verdade, acho que eu sou do louvor. Na verdade, acho que eu não sou nem pregador, eu sou do louvor, sabia? É que só não tive o dom ainda da voz, mas eu sinto que eu sou do louvor. Aí fica um xiricutico dentro, né? Porque não entendeu, irmão. Tem que entender o propósito e fluir nele. E quando você flui, os outros ficam tranquilos. E você não tem problema dos outros crescerem nos deles. E glória a Deus, vai crescendo aí. Você até ajuda. Você até ajuda os outros nos propósitos deles. E é assim, irmão. Sabe, então eu preciso alinhar. E tem pessoas que estão, sabe? Não tente assumir um chamado que não é seu. Não tente vestir uma capa que não lhe cabe, irmão, pois você será ineficaz no plano de Deus. Não tente colocar uma capa que não é sua, irmão, que não foi Deus que te deu, que não vai servir, vai ficar curto ou vai ficar grande. Aí, se grande, você vai andar tropeçando nela. Se curta, ela não cumpre o propósito dela, irmão. Capa é capa. Deus conta conosco, mas Ele não precisa de nós. Entenda isso. Deus conta com cada um de nós, mas Ele não precisa de nós. Deus não precisa de mim, irmão. Deus não precisa. Deus não precisa. Deus pode colocar qualquer um aqui para fazer o que Ele quer. Mas Ele conta comigo. Ele conta. Ele conta que eu esteja com o coração disposto, que eu esteja... Mas Ele não precisa. Eu preciso entender isso, sabe? Se tivesse um desalinhado... O único que perde, irmão, somos nós mesmos. O reino continua. Deus vai levantar outro no nosso lugar, irmão. A história de Samuel e Eli, você sabe disso, como que foi? Eli estava lá, capengando, não estava corrigindo seus filhos, estava deixando acontecer do jeito que era. De repente Deus vai lá, levanta um menino, uma criança, e fala, ó, cuida dela aí. E cuidou, porque Deus é paciente. E esse Samuel ficou no lugar de Eli, guiando como juiz, profeta do povo. Para muitos, talvez, quando ele morreu, acabou. Ai, o que Deus estava fazendo vai parar. Ai, agora, o que será de nós? O profeta Eli morreu, seus filhos morreram. O que vai ser? Quem vai sacrificar no templo para nós? Quem vai ser? E aí, de repente, Deus levantou aquele menininho, que fez um pacto de Narzireu, que não cortava o cabelo, e falou assim, Samuel, agora é contigo, caminha. E Samuel foi o que ungiu o primeiro rei, o primeiro e o segundo. Samuel foi o que ungiu o primeiro e o segundo rei, irmão. Sabe, Deus, Ele conta conosco, mas Ele não precisa de nós não. Se a gente vacilar, Saul vacilou também, que nem Eli. Deus falou. E o pior, hein, olha só, Samuel era assim com sim ou não? Você aqui voou Deus do que Samuel? De ouvir Deus, Samuel, Samuel.
Você acha que você é? Eu acho que eu não sou assim com Deus como Samuel era. E Deus, sabe o que Deus fala para Samuel? Até quando, Samuel, você vai ficar orando por esse cara que eu já rejeitei? Até quando, Samuel, você vai ficar orando por Saul? Eu já rejeitei ele, para. É assim também conosco. Quando a gente não entende o propósito, a gente fica orando por coisa que Deus já não quer mais. A gente fica orando por pessoa que Deus está corrigindo e a gente está atrapalhando a correção de Deus. A gente, por quê? Porque não entende propósito. Não é eficaz naquilo que Deus faz. Não, irmão, tem gente que Deus está tratando. Quer ver uma pessoa que Deus trata? Na Bíblia, vai lá em Provérbios depois. Não tem nada a ver com a ministração aqui, mas tem a ver com o que a gente está falando. Uma pessoa que Deus trata, que a Bíblia fala que Deus abomina esse tipo de pessoa. O preguiçoso. E aí, sabia que você ajudar o preguiçoso, você está impedindo um tratar de Deus na vida dele? Por isso que é importante você orar a Deus e saber quem você está ajudando, irmão. Estou falando de situações emergenciais. Pô, estou morrendo de fome, me dá um prato de comida. Toma aqui. Pode ser preguiçoso, quem for. Não estou falando sobre isso. Não é isso. Mas de repente você pegar o preguiçoso e começar a carregar nas costas. Você está tirando uma lição de Deus da vida dele. Que Deus está espremendo ele para ele sair do lugar de preguiça. E você está atrapalhando Deus. Provérbios fala isso. Depois você... Se não me engano, Provérbios 16. Busque em Deus o seu propósito. A melhor forma que você tem de achar o seu lugar dentro dessa engrenagem que chama reino de Deus é se colocando à disposição, orando e buscando ao Senhor. Se coloque à disposição, busque ao Senhor, ore a Ele, que a engrenagem você vai encaixar, irmão. Quando chegar um momento você vai falar, é aqui mesmo, ó. Caramba, eu sou desse lugar mesmo aqui, ó. Esse lugar aqui é meu. Eu não tenho outro lugar que eu poderia estar. Que a felicidade vem, a alegria vem, o gozo vem, a misericórdia vem, o amor vem, e você começa a fluir naquilo que Deus tem. E aí você vai andando, vai fluindo. Então busque a Deus. E a terceira e última, para eu encerrar, sobre ter identidade de Cristo, é muito mais do que frequentar a igreja. O nosso propósito, segundo, o nosso propósito vem de Deus. E terceiro, vivendo o propósito com intensidade. Quem entendeu sua identidade, vive o propósito com intensidade. E viver o propósito com intensidade, irmão, é obedecer mesmo quando não entendemos. Nós fizemos um curso Homem ao Máximo lá, né? E uma das coisas que nós aprendemos, né, Cássio? Que Deus ele prefere 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Cara, foi forte isso para mim, hein? Foi forte. Deus, ele se agrada mais com 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Nossa, isso foi uma pancada no meu peito, irmão. Na hora que eu li, e fazia todo sentido com a história lá, né, Cássio? Porque, irmão, às vezes a gente justifica a nossa desobediência, mas eu oro tanto. Eu oro tantas vezes, mas na hora de obedecer, não obedece. Na hora de ser obediente ao que Deus está falando, não é. Não é, irmão. E ser obediente, muitas vezes, causa dano a nós. Você sabia disso? Ser obediente causa dano a mim. Por exemplo, Deus falou para mim perdoar uma dívida de 13 mil que uma pessoa tinha comigo. E foi difícil ser obediente, hein, irmão? Meu coração, eu acho que não é Deus que está falando, não. Esse negócio aqui, sai, pensamento. É meu pensamento. Às vezes ser obediente vai causar dano em nós. Vai causar dano. E é aí que está o segredo. Porque é aí que está a renúncia. E eu podia não ter obedecido. E eu estava no meu direito, porque o cara me devia e eu cobrar ele. Mas Deus falou, deixa isso para lá. Não esquece, eu vou te abençoar, filho, fique em paz. E eu entendi isso no meu coração. Deus não falou um monte de coisa assim, mas eu entendi tudo isso no meu coração, irmão. Falei, Senhor, a partir de hoje nem cobro, nem falo mais nada. Esqueci isso aqui, ó. Paguei o telefone dele do meu celular. Não tem mais, não vou mais conversar sobre isso. Saiu da minha mente, irmão. Saiu, aquilo estava me consumindo de um jeito. Ser obediente, dói, irmão. Às vezes dói. Tá dando, tem uma oração, você quer saber?
Muito mais. Muitas vezes, não compreendemos os desígnios de Deus. Na verdade, na maioria das vezes, nós não compreendemos. Geralmente, Deus não nos conta o plano completo. E geralmente, nós resistimos em obedecer aquilo que não entendemos. Irmão, nós somos assim. Se não entendemos, nós temos dificuldade de obedecer. Mas aí é o segredo da fé. Aí é o segredo de aplicar a fé naquilo que nós estamos fazendo. Ou nós confiamos que estamos caminhando no propósito de Deus, ou nós estamos totalmente fora do propósito. Porque se eu confio que eu estou no propósito, eu não preciso entender, eu preciso só ter fé. Eu não preciso entender, eu preciso ter fé. Se eu estou no propósito, e Deus falou algo, e nós estamos caminhando em algo, se meu apóstolo me ligar e falar assim, eu estou levantando todos os meus discípulos, nós vamos fazer um período aqui de oração, ou de jejum, ou nós vamos estar junto aqui, uma vez por mês aqui num lugar, amém, nós vamos, porque nós temos um propósito com isso aí, amém, vamos embora, porque eu estou num propósito de discipulado com Ele, eu estou num propósito, eu sei que esse propósito é de Deus para a minha vida, com a minha mulher, é de Deus com a minha vida para a minha mulher. Se Deus deu uma direção para ele, irmão, está dado. Não tem, porque eu entendo o propósito e eu me aliancei ao propósito. Agora o difícil é quando eu não entendi o propósito. Aí eu tenho dificuldade, porque isso é desalinhamento do propósito. Desalinhamento do propósito. Vocês estão comigo? Provérbios, põe aqui, Juninho, Provérbios 3, do 5 ao 6 eu vou ler. Provérbios 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso é propósito, irmão, sim ou não? Isso é propósito. Reconhecer que Deus, o caminho que eu estou trilhando, Deus está nele. Isso é propósito. Eu não me estribo no meu entendimento. Eu entendo que o caminho que eu estou trilhando, Deus está nele. Então Deus está conduzindo isso. Então eu parei de mandar. Agora eu só obedeço. Agora eu só caminho. Isso aqui é viver com intensidade e o propósito. Eu fico pensando, olha o que Deus fala para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te falar. Deus não falou lugar, não falou quanto tempo seria. Deus não deu um roteiro, irmão. Deus só falou, sai. Pensa comigo, se Abraão tivesse entendendo, nós nem estaríamos aqui hoje. Se Abraão tivesse, não, Deus, eu só vou sair daqui de dentro da minha casa quando eu entender o propósito. Eu preciso entender, eu preciso isso aí, eu preciso saber para onde eu vou, por onde eu vou passar, eu preciso saber quantas pessoas eu vou encontrar no caminho, quantos eu vou levar, eu preciso entender. Não, Abraão só fechou o olho, falou, é isso, Deus? Vem aqui, vem. Deus cometeu os errinhos lá de levar Ló junto, Deus não mandou levar, falou, sai da tua parentela, ele levou junto. Deus falou, vai sozinho comigo. Deus, às vezes a gente é assim, que nem Abraão. Deus está falando, vai para cá, Ema. Aí a Ema quer levar meio mundo junto com ela. Não leva não, irmã Ema. Fica aí, é com eu e contigo. Ô presbítero, vai lá. Não, mas pastor, eu quero levar junto. Não, é eu e você, cara. Eu quero me revelar a você, presbítero. Não tenta levar junto não. Não, mas se minha família não for, não, é eu e você. Eu tenho eu e você um tratado. E é assim, Deus tem tratados particulares conosco. E às vezes a gente quer levar a gente junto. E Abraão obedeceu, irmão. O que Abraão fez aqui? Teve fé. Por que Abraão é chamado pai da fé? Por causa dessa cena, irmão. Por causa desse episódio de Abraão ter saído sem entender nada e só obedecer. Olha só, irmão. Aqui a Bíblia não diz que Abraão ficou jejuando um mês para entender. A Bíblia não diz que Abraão ficou em jejum e oração para ter revelação de Deus a respeito do que era. Não, ele teve uma palavra de Deus, caminhou nela e pronto. Era o suficiente. E para a gente, às vezes, a gente quer tanta coisa, mas a gente acha que é o último bolacha do pacote. A gente quer tantas coisas, quer que Deus faça tantas coisas para a gente poder. Não, se não, Deus, eu nem me movimento. Ah, irmão. Você é do exército, larga de conversa furada. Você não está numa creche não, você está no exército, na tropa. Creche quem trabalha lá é o Marcelo, ó. Tem vaga lá, Marcelo? Vou mandar uns para lá. Você está numa tropa, amém? Olha para o seu irmão e fala assim, você faz parte da tropa. Está preparado? Ó, glória a Deus.
É preciso aprender a obedecer a Deus diante das adversidades, irmão. A adversidade muitas vezes nos tira do propósito, porque quando nós descobrimos o propósito da nossa vida, o mundo vai se levantar contra você, irmão. Quando você descobriu e você está caminhando no propósito, pode ter certeza que o mundo vai levantar contra. Pode ter certeza que o inimigo vai se levantar contra. E deixa eu falar, se o inimigo não se levanta contra você, naquilo que você está fazendo para Deus, provavelmente você está caminhando no mesmo caminho que o inimigo está. É duro, é forte, mas entenda, se não se levanta, irmão, você está no fluxo do inimigo, você não está no fluxo de Deus, não. O propósito vai ter, irmão, porque a porta do inferno vai tentar te segurar. Vai tentar te segurar, vai tentar te impedir, vai tentar fazer com que você não vá. Então se você passa, não reclame, só ore a Deus, fale assim, glória a Deus, eu estou no propósito. Tem gente que fica lamentando, céus, nossa, mas é tanta luta, pastor. Glória a Deus, irmão, que você está tendo luta, é sinal que você está no propósito. Se não tivesse luta, era porque estava tranquilo. Se Deus nos chamou como tropa, é para guerrear, é para lutar, irmão. É para lutar. Entenda uma coisa, Davi não descansou, irmão. Quando ele parou para descansar, pecou, que desgrama. E o profeta falou, olha, é para você estar junto com a tropa. É para você estar junto. Não, mas eu vou ficar aqui, Meu Deus é um Deus de galardão, de abençoa. Olha, Deus prospera. Cuidado com essa fase aí, irmão. Não tem problema nenhum prosperar, não tem problema nenhum. O problema é quando essa fase me acomoda. O problema é quando na fase da bênção me deixa sentado no banco, só engordando. Cuidado. Essa hora aí para pecar é a hora mais propícia para o diabo dar o laço. Deixou a tropa de lado. Não, a tropa se vira lá. Está aqui. Eu estou ajudando, eu estou dando recurso. Eu estou ajudando financeiramente. Não, irmão. Tem que estar envolvido com a tropa. Tem que estar junto com a tropa. Isso aí. Isso é ter identidade de Cristo, irmão. Eu tenho identidade de Cristo, mas eu corro da luta. Cristo não correu da cruz, não, irmão. Cristo não correu da cruz, irmão. E a gente corre da luta. Não, nós somos da tropa. Amém? Toda ação que promove o avanço do reino causará uma força contrária por parte do mundo de igual proporção, irmão. Toda vez que o Senhor falar, agora o mundo vai se levantar contra. Por isso, irmão, mais uma vez eu volto. Por isso que não podemos andar sozinho. Não podemos andar sozinho, irmão. Porque é nessas horas que a gente tomba. Nessas horas que o soldado cai. É nessas horas que o soldado cai. Aí a gente não anda sozinho. A gente anda, coladinho um com o outro. Coladinho um com o outro. Meu discípulo, meu discipulador. Irmão, a gente tem essa visão, irmão. A gente caminha nisso. Ou você honra isso, ou você se aliança com isso, ou você está fora do propósito que nós temos como igreja. Precisa caminhar nisso. Nós temos esse propósito. Nosso propósito como igreja, irmão, está muito claro para todos. É célula, é discipulado, é caminhar crescendo. Olha lá, está ali, todo dia que você entra, você lê. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito. Está ali. Se alinha a isso, irmão. Porque aí você caminha naquilo que Deus está fazendo. Porque se você não se alinha a isso, você não se aliançou com a gente ainda. Você está sendo um frequentador. Você está fora do propósito. Você está sendo aquele que ainda não tem uma identidade firmada naquilo que Deus tem para você hoje. Ah, pastor, mas só tem identidade de Cristo quem se firma? Sim, irmão, porque é um corpo. Se não é aqui, tem que ser em outro lugar. Sozinho não fica andando uma peça do corpo por aí. Só na família Adas, que tinha uma mãozinha que andava lá sozinho lá. Se é da família Adas, tranquilo, mas da igreja de Cristo não anda sozinho, irmão. Da igreja de Cristo não anda. Na igreja de Cristo anda conectado, anda junto. Ou está aqui, ou está outro. Tem outros lugares. Por isso que é importante. Eu me aliancei aqui, é aqui que eu vou até o fim. É aqui que eu vou entender o propósito. Eu vou me encaixar com esse propósito. E vamos embora. Ah, pastor, eu não concordo muito com esse negócio de discipulado, não. Eu não concordo. Então, você não está aliançado, irmão. Você não está aliançado. De verdade. Nossa, pastor, que dura essa palavra hoje. Irmão, mas o papai corrige o filho que ama. O filho que ama.
O filho que ama, ele corrige. E ter a identidade de Cristo é muito sério para eu vir aqui falar para você. É só você fazer um acorde na guitarra. É só você. Não é só, não. Isso tudo qualquer um faz. Se eu contratar uma banda aí no mundo, eles vêm aqui, ensaiam 2 semanas, faz um louvor maravilhoso aqui que você vai até se emocionar aí. Sabia disso? Se eu contratar uma banda do mundo aí, ó, e falar para eles, tem 10 louvor aqui que eu queria que vocês ensaiassem durante o mês, vocês tocam lá na igreja, eles iam vir tocar, você ia até se emocionar, se você não soubesse que era do mundo. Se eu falando que era do mundo, você não ia não, porque você é crente. Mas se você não soubesse que era do mundo, você, nossa, pastor, que banda. E ainda ia vir falar assim para mim, no final. Sabe por quê? Porque não é sobre tocar, não é sobre ter os talentos sendo usados, não é. É sobre ser um no propósito de Deus. É sobre ser um naquilo que Deus está fazendo. É sobre ser um e se envolver naquilo que Deus está fazendo aqui, ou lá, onde você for. Onde você for. O Rafa é novo aqui com a gente. Não é novo de crente, já é crente já. Mas está novo com a gente. Tem se aliançado. Ele era aliançado onde ele estava. E é assim. Seja lá, seja aqui, tem que estar aliançado. Para caminhar no propósito, para entender o propósito, para fluir junto, para crescer junto, para fazer parte daquilo ali, ó. Porque senão aí não cresce. Aí passa 20 anos. Aí vê os novos chegando. Aí fica, nossa, só comigo não acontece. Por que será? Porque não se alinha. Se alinha, tem gente desalinhada ainda. Precisa se alinhar naquilo que Deus tem. Deus tem plano, irmão. Deus tem propósito. Deus tem. E tem um monte de ferramenta aqui, só precisa se encaixar no lugar certo. Só se encaixar no lugar certo. Muitos já estão encaixados. Glória a Deus por isso. A maioria. Não olha assim, eu vejo a maioria. Tem alguns fujão aí, já volta. Aleluia. Não é não? Os fujão volta os fujão, mas glória a Deus. Deus, o coração ainda está aliançado, que eu sei. Em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar pela sua vida.